Não, ainda não. Bom demais te ver. Uma honra estar nessa casa aqui novamente. Graças a Deus. Como você Seja tá? bem-vindo. Amém, amém. Já tô na minha casa já. Eu tô em casa, tô em casa. Beleza. Amados, então vamos retomar aqui a discussão? Já comentei isso com você. Ah, gente, olha aqui, ó. Eu queria que vocês guardassem essa ópera aqui, ó. Ópera. As pessoas falam que ópera não é coisa de crente, entendeu? É coisa de crente também. Olha só, a ópera, a história da ópera, quando a ópera começou, a gente hoje fica meio escandalizado com ópera, alguns ficam ainda. Mas quando a ópera começou, olha que interessante, ó. A ópera, a primeira ópera da história, teve pelo menos umas 3 antes. Só que o pessoal não considera tanto assim como sendo uma ópera, a ópera. Então, ópera mesmo, que é considerada pela maioria dos historiadores, a primeira ópera que tem, ela se chama Orfeu. Agora, olha que interessante, ó. O compositor chama Monteverdi, Cláudio Monteverdi. O que tem? Essa ópera aí que chama L'Orfeu de Monteverdi, a primeira ópera, o assunto é teológico. A primeira ópera que tem no Ocidente, a primeira ópera de fato do mundo, o assunto é teologia. Então, por quê? Quem que foi lá, 24 de fevereiro de 1607, né? Considerada a primeira ópera. É muito de recitativo. Recitativo é aquele jeito de falar que a pessoa fala, a pessoa canta falando, né? Nunca ele fica falando, como se estivesse falando, cantando, falando, cantando, falando, cantando. A orquestra é pequena, era bancada por mecenas, pelos caras da grana lá. Então, mas o Orfeu é interessante porque o que é o Orfeu? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, desse pessoal aqui, ó? Eu não falei para vocês aqui da Camerata Fiorentina? O pessoal da Camerata Fiorentina, uma das coisas que eles discutiram lá é como eram aqueles mitos gregos? Vamos recuperar? Aí eles começaram a recuperar. E um dos que eles recuperaram foi justamente o do Orfeu. Lá na teologia grega, que o pessoal fala mitologia grega, eu não concordo muito não, mas eu acho que é teologia grega. Então lá na teologia grega tem um personagem espiritual chamado Orfeu. Quem é o Orfeu? O Orfeu é o seguinte, ó. O Orfeu é um semideus que está envolvido com música. Um semideus, um cara que é divino e está envolvido com música. E esta ópera aqui, ó, que esse Cláudio Monteverdi, ó, o Cláudio Monteverdi, esse compositor, então é um cara que leu. Ele leu a história do Orfeu, como que diz lá na teologia dele, o que é o Orfeu. O Orfeu, essa ópera aqui, ó, ele recortou muita coisa da história do Orfeu, não dá para colocar em ópera. Então ele pegou um recorte lá, que é o seguinte. Lá, então, a ópera começa com o Orfeu e umas pessoas alegres porque o Orfeu casou, ele casou com a Eurídice, então ele tá todo amando, e beleza, a vida dele está seguindo, e aí logo depois, um pouco depois, tem uma parte da ópera que chama ato, né, os atos, aí num outro ato, um pouquinho mais para frente, aí aparece uma personagem. Ele está feliz, feliz, aí aparece uma personagem. A personagem, lá na época do Monteverdi já, e o Monteverdi que chamou essa personagem assim, chamou de a música. Ó, a personagem chama a música. Então lá nos teatros, na ópera, muitas vezes a atriz está com uma roupa, com algum avental escrito assim, música. Então o Orfeu está lá, beleza, e ele todo feliz, aí aparece a música. A música chega e fala para ele, ó Orfeu, filho do divino Apolo, tem uma notícia para você. E ele fala, mas por que você vem lá do Olimpo? Por que você está vindo de lá, da morada dos deuses, para falar comigo? Aí ela diz, vim falar para você que sua amada morreu. E sua amada foi para o Hades.
sua amada foi para o Hades. Ó, antes do cristianismo, ó. E sua amada já está no Hades. Aí ele fala, não pode ser, não pode ser. Aí naquela angústia toda, e tudo com música, gente. Os personagens, tem o barítono que canta, tem a moça que canta, tem outra moça que canta representando outro personagem, tudo discussões teológicas. Aí ele fala, não pode ser, porque na morada dos mortos, quem pode entrar? Quem pode? Lá, o Deus da morada dos mortos, ele comanda tudo. Ninguém tem. Quem é que pode entrar em contato com alguém que está em poder do Hades? Quem poderá? Aí ele vai negociando, como o pai dele é o Apolo, que é um dos deuses lá de cima mesmo, assim, da hierarquia da teologia deles. Então ele ganha autorização para ir no Hades. Então quando ele chega no Hades, aí ele fala, eu quero minha amada de volta. Aí tem uns espíritos, na partitura está escrito, o canto dos espíritos. Aí isso é feito na ópera, são vários cantores, artistas, que os cantores representam aqueles espíritos malignos. Eles falam, não, aqui tem um governante. Você está vindo do mundo dos vivos, aqui você não tem poder, você não pode mexer aqui. Aí fica toda uma negociação. Aí a esposa do Deus que governa o Hades chama ele e fala, meu marido, você não vê que esse amor é verdadeiro? Ele acabou de casar. Então, libera esta mulher para ela voltar para o mundo dos vivos. Libera essa mulher. Aí ele fala, bom, então é o seguinte, ó. Só que aqui, gente, eu estou resumindo para vocês, porque a ópera toda, essa discussão inteira, é tudo com é muito bonito, gente. É muito bonito você falar, meu Deus do céu, os caras discutem teologia nesse nível, com essa beleza, entendeu? Você fica pensando. Aí ele fala, não, tá bom, eu vou deixar Eurídice voltar. Mas vai ser firmado o seguinte pacto. Porque como eu sei que Apolo já concordou, porque ele teme Apolo, que Apolo é o deus lá de cima. Então, Eurídice vai voltar da morte. Mas o pacto é o seguinte. Fala para Orfeu levar sua mulher de volta, mas ele irá andando na frente e ela irá atrás. Se ele olhar para trás, ele vai perdê-la para sempre. Então ele fala, pode deixar. Então eles vão embora. Aí o Orfeu vem e a esposa vem com ele. Aí tem os cantores, vão cantando, representando tudo isso aqui. Que bom que você está vindo comigo. Tudo assim. Aí lá pelas tantas, o Orfeu, ele não aguenta. Não aguenta porque a viagem é longa. De lá de baixo até aqui, a viagem é longa. Aí alguém está lembrando aí de Ló? Entendeu? Eu não queria perguntar, entendeu? Mas ele tá andando, aí ele não aguenta, ele faz assim, ó. Ele não aguenta, ele vira um pouquinho assim, ó. Quando ele vira, ele só olha e vê que a esposa dele se esfumaça todinha e desaparece. Então, qual que é a questão? A questão é que essa ópera discute o amor pode com a morte? Os homens têm algum controle sobre o mundo dos mortos? Se você só quiser julgar o cara, você julga. Mas se você parar um pouquinho e falar, peraí, esse cara ele tem uma visão teológica diferente da minha, mas eu quero discutir teologia com esse Monte Verde. Eu quero saber o que tem nessa ópera mesmo. Você aprende muita coisa e você reforça até sua fé cristã. Mas não dá para negar que ele está discutindo teologia. É esse o conteúdo da obra. E esse Orfeu, essa ideia do Orfeu, apareceu várias vezes na história da música. Porque tem vários... tanto olha onde veio parar. Vinícius de Moraes. Tem uma obra do Vinícius de Moraes, é uma ópera do Vinícius de Moraes. Tem uma ópera que chama Orfeu da Conceição. Então, o Vinícius de Moraes agora, nos anos 70... pegou de novo a ideia do Orfeu, essa coisa da morte e tal, porque o Vinícius de Moraes tem ascendência espiritual no espiritismo.
Então Vinícius de Moraes acredita piamente que aquilo lá é possível, porque no Espiritismo supostamente tem como você conversar com o mundo dos mortos, dialogar com os mortos. Então, quando um espírita, que nem o Vinícius de Moraes, quando ele leu o Orfeu lá dos gregos, ele falou, isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Então o cara fez uma releitura agora, porque isso aí tem, se vocês procurarem na internet, vocês acham. O Vinícius de Moraes, o Tom Jobim faz parte. Porque tem a música, ele fez a ópera, fez lá a partitura, o texto, né? Fez todo o roteiro, o libreto que se chama. Fez o libreto, aí, Vinícius, você faz a música? Eu faço a música. Vocês têm que ouvir. Alguém levantou a mão? Que eu vi? Pois não. Divina Comédia. Então, essa coisa da Divina Comédia é teologia pura, aquilo lá é pura teologia. Pegar a Divina Comédia só tem teologia. Não é à toa que é na Divina Comédia que aparece realmente a discussão sobre o purgatório que nós temos hoje no Ocidente. A Divina Comédia é um conjunto poético que tem, ele narra desde o inferno, o purgatório e o paraíso. Com todos os círculos, né? Aí tem os círculos que você vai subindo, agora você passou, você foi purificado desse vício, você foi purificado então da ira, então você sobe um degrau, e assim por diante. É uma visão católico-romana. É teologia na literatura. Quem levantou a mão? Alguém mais? Alguém quer comentar? Não só. Você falou da Divina Comédia. Em Portugal tem um autor. Esse é daqueles também que os professores indicam pra gente, a gente não quer ler. Eu acho que crente é o que mais tinha que ler isso e dominar nas aulas, entendeu? Mas então eu quero recomendar para os crentes. Pega em PDF e lê, de graça. Um auto, que eles chamam, um auto. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Extraordinário! É teologia. Eu fico pensando, os meninos na escola, lá na 8ª série, 1º, 2º ano, não tem a menor noção do que é aquilo lá, e deveria ter. Porque é teologia pura. Quando você lê aquilo, você fala, mas é teologia. Teologia. Por exemplo, o Alto da Barca do Inferno a pessoa morre, tem um barqueiro que é destinado pelos deuses para levar a pessoa. Você morreu? Tem um barqueiro que pega a pessoa, coloca no barco para levar a pessoa para o inferno. Então, tem um barqueiro. O barqueiro, tem tanto um barqueiro que leva para o inferno, quanto um barqueiro que leva para o paraíso. É isso. Aí o que acontece? Aí o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, gente, é coisa para ler mesmo, de aprender muita coisa, viu? Por exemplo, aí lá tem uma hora, lá tem muitos personagens, gente, é muito incrível. Mas lá tem um personagem que sempre me chamou muita atenção. Lá tem um personagem que se chama Brígida Vaz. E lá o livro diz, o Gil Vicente colocou, que a Brígida Vaz chegou o dia dela ir para o lado de lá. Então, quando ela pereceu, que ela morreu, aparece o barqueiro que vai para o inferno e fala para ela, vinde cá. Seu destino é comigo. Ela, não. Eu fui cristã, mas só que a história dela já foi contada. A história dela é muito ruim. Não, eu fui cristã, eu sempre acreditei, eu acreditei nos anjos. Lá tem uma discussão sobre anjos. Eu sempre acreditei nos anjos. Eu acreditei na Virgem Maria. Eu acreditei no Cristo crucificado. Ela conta todinho, teologia. Aí o barqueiro fala para ela, não. Você vai para lá. Aí ela fala, por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que ir para lá? Por que? Ele fala, porque você cometeu um pecado que levou você a ser chamada de alcoviteira no mundo espiritual. Ela fala, alcoviteira? Eu não sou alcoviteira. Aí ele diz, você é alcoviteira, sim senhora, e você vai entrar porque eu recebi ordem para te levar para o inferno. Agora, o que é alcoviteira? Alcoviteira é mulher que arruma caso de amor para outro homem. Ele é casado, ele tem namorada, ela fala, não, dá só um beijo nela, não tem nada a ver.
Entendeu? E tá vendo a ética do cara? É uma ética que essa ética os cristãos compartilham dela. Porque para o Gil Vicente isso aí é pecado. Eu dei curso para casais e eu falei, hoje eu vou falar sobre a alcoviteira. O mito, beleza também. Música, olha a partitura do Lutero, do Castelo Forte, ó. Castelo Forte. A partitura é até diferente. Hoje em dia as partituras nem são assim mais. Tem umas diferenças ali. Música oratória, já falei aí dos afetos um pouquinho para vocês, de como que funciona, como que eles queriam. Mas a ópera pode ser ela mesma um sermão? A gente acabou de ver, um sermão. Pode não ser cristão protestante, ortodoxo, mas tem uma doutrina lá. Tá pregando, o cara tá pregando. Aí eu coloquei, gente, e o Elias do Mendelssohn, é o cara que fez a marcha nupcial, tarará, tarará, o Mendelssohn, ele era cristão protestante. E ele fez um oratório chamado Elias. Gente, vocês têm que ver. Vocês têm que ver, gente. É lindo, lindo, lindo. Chama Elias. Vocês lembram do Elias na Bíblia? Então, se vocês assistirem, eu separei os links hoje tudinho, porque eu vou mandar tudo pro Davi mandar para vocês, que eu quero que vocês assistam. Então, no oratório Elias, gente, eu já assisti aqui lá várias vezes e eu me delicio lá, eu aprendo muito sobre a teologia, sobre a Bíblia lá. Porque como ele é cristão evangélico, esse Mendelssohn, então ele tem a nossa visão sobre essa interpretação de Elias. Só que ele colocou isso em música. Então a música começa, tem a parte instrumental, tudo bem feitinho assim, esse cara aí tem 180 anos que já faleceu. Então a música começa, tal, aí quando vem a parte do primeiro personagem, aí o cantor levanta lá, tem um cantor, um barítono que levanta, e aí ele começa a falar. Não choverá. Ele vai cantando com a voz, ele representa o Elias. O Elias não é um personagem forte assim na Bíblia, então não pode ser um canto infantil. Tem que ser um barítono ou tem que ser um baixo, um tenor, o cara tem que ser alguém que tem uma voz poderosa. Então ele começa a falar, não choverá, senão sob minha ordem. Então o cara canta isso aí. E o Mendelssohn, como ele conhece a Bíblia, e no vídeo que eu selecionei para vocês vão ver que eles tiveram cuidado de colocar os textos bíblicos que estão na partitura do compositor. Porque o compositor pegou tudo isso na Bíblia e colocou em música, compôs tudo. É muita coisa, vocês vão ficar admirados assim. Aí tem, gente, mas é incrível mesmo que eu quero que vocês assistam lá, é que vocês estão lembrados que Elias vai zombar deles. Elias não zomba, fala, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Não tem isso na Bíblia? Cadê? Mas pode ser que está dormindo, né? Cadê o Deus de vocês? Então, como o Deus deles não respondeu, na Bíblia fala isso. Como que o Mendelssohn colocou na música? Ele coloca assim, então tá lá, tem uma hora lá que aparece assim, o coro dos falsos profetas. Então os cantores tem hora que eles se juntam para representar os falsos profetas. Então eles cantam, eles falam, Baal, Azera, eles vão falando, entendeu? Atende nossa oração contra esse falso Elias, esse falso profeta, prova para nós, Baal, que você é o Deus verdadeiro e tal. Aí na Bíblia diz que Baal não respondeu, certo? Como que o Mendelssohn colocou isso pra gente? Então eles cantam, Baal, Baal, aí ele põe pausa. A orquestra todinha, o regente está regendo, o coro está cantando, Baal, quando é para mostrar que o Baal é falso, que ele não responde, o regente está regendo, Baal, o regente faz sempre o coro. E o coro. Aí a música recomeça, porque ele fez um momento de pausa, para quê? Para representar o silêncio do Baal, que Baal é falso e não respondeu nada. Então na partitura está a pausa, assim, o cara desenhou a pausa. Então, Baal, o regente faz... Aí recomeça, porque afinal de contas Baal é falso, ele não respondeu, então o compositor, o Mendelssohn, representou isso como? Colocando pausa. É assim que é a questão da oratória e música. O Messias, gente, o Messias do Handel. Aleluia, aleluia, que nunca ouviu? Então, se vocês pegarem, o vídeo que eu selecionei para vocês, o Handel, que a gente só conhece esse pedacinho, mas isso aí é um oratório de quase 2 horas. Aí vocês vão observar lá, é muita Bíblia, gente. No vídeo que eu coloquei para vocês, tem toda a legenda assim, essa parte da Bíblia, Isaías 40, versículo tal, esse fragmento que o cantor está cantando em inglês, é Isaías 40, não sei o quê. Se você vai lá olhar, se você souber um pouco de inglês, você fala, ele está cantando, está aqui mesmo. Dá para ver que ele pegou um pedaço literalmente da Bíblia e colocou os cantores, compôs a música.
Essa daqui, ó, Johann Sebastian Bach. Esse aí é A Paixão segundo São Mateus. Gente, esse cara aí é fora de série. Eu ficaria aqui falando. Bach. Esse aí é o maior de todos. É o maior. As pessoas falam que esse aí é o maior músico que já viveu. Eu acho que Davi é um pouquinho mais, entendeu? Mas esse cara aí não é brincadeira, não. Esse aí, e ele é luterano. Sabe aquele diálogo lá de cultura que você estava comentando, você também estava comentando? Por que a gente não consegue conversar com pessoas? Porque a gente não tem essa informação de que, por exemplo, na academia, no mundo inteiro, as pessoas consideram que este homem é o maior. Tanto é que ele é chamado de o quinto evangelista. O quinto evangelista, porque falam que o evangelista lá, cada um tem o seu papel, tem seu olhar, e esse evangelista aqui, o olhar dele, então diz que o evangelho de Cristo é apresentado por música. Então, para vocês terem uma ideia aí, né? Não tem aquele pianista que tem problema nas mãos, que sofreu muito lá, o João Carlos Martins? Não tem? O pai do João Carlos Martins é já faleceu, um estudioso da obra de Bach, deixou um livro incrível sobre a obra de Bach, e lá ele é um dos que defende, que não, ele era o quinto evangelista. Eu sou da tradição que defende que Deus se calou quando terminou lá João, e depois Deus decidiu escolher esse cara aqui na época da reforma e falou, falta entregar mais um pouquinho pro povo, eu vou entregar por esse cara. É a opinião dele, entendeu? É por música, entendeu? Eles defendem, falam, não, Deus entregou tudo para Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Deus depois olhou e falou, falta mais um pouquinho e tem que ser por música. Eu não defendo isso, mas eu acho interessante a colocação que eles fazem. Aí tem essa aqui, ó, a flauta mágica. E aí, gente, esse aqui é do Mozart. Gente, deixa eu contar para vocês. Essa conversa da gente julgar só a música popular como sendo do diabo é uma falha. É uma falha. Se tem gente que tem música suja, imoral, é a música clássica. Na música clássica, a gente poderia ficar hora. Na universidade eu fiz um curso que era optativo. Eu fiquei sabendo que tinha esse curso na universidade, eu falei, quero fazer esse curso. Aí fui lá e tinha um professor que era estudioso disso, e ele deu um curso só para mostrar música e licenciosidade era o nome. Então, lá naquela aula, o professor só levou repertório da música clássica, que todo mundo canta e fala, meu Deus, que bonito. Mas que você olha o texto, quando você traduz, é pornografia pesada. Na música clássica. E esse professor que dava aula pra gente, ele comentou um dia na aula, eu não vou ficar citando tudo, porque você não pode identificar pessoas, mas um dia na aula ele falou, olha, deixa eu falar pra vocês, um dia eu fui num culto numa igreja evangélica lá em Curitiba. Vocês estão dando risada já, né? Eu fui numa igreja evangélica lá em Curitiba. E aí me apresentaram lá, não posso falar. Aí me apresentaram e falaram, vamos no culto? Aí ele falou, eu fui no culto. Quando eu cheguei no culto, a igreja organizada, tinha lá um coro de crianças incrível, afinadíssimo. Uma regente, com uma técnica de regência. Ele era meu professor de regência, esse cara manjava muito, assim. A menina regia muito, o coro era tudo bonitinho. E o coro afinadinho, o coro cantava em latim. Ela ensinou latim para as crianças, tudo certinho. As crianças cantavam com a pronúncia certinho, o M do latim, saía tudo certinho. Só que eu fiquei horrorizado, porque eu estava sentado naquele culto, eu falei, não traduziu. Não acredito que ela pegou essa música imoral e colocou num coro de criança e está cantando num culto evangélico. Nós estamos nesse pé, a gente pensa que discute, está faltando muito a gente aprender. A gente pega a música assim, não traduz. E canta. O Mozart, esse Wolfgang Amadeus Mozart aí, o famoso Mozart, olha essa obra aí, ó, A Flauta Mágica. Eu separei um link para vocês. Vocês estão estudando teologia, vocês estão estudando música, vocês têm que pegar, vocês têm que arrumar um dia para assistir isso aí tudinho. Gente, isso aí é teologia pura. E muita gente tem falado, é muita gente, eu não vou nem ficar fazendo observação, é que talvez não, porque é muita gente que fala. Muita gente tem falado que esta ópera aí, A Flauta Mágica, é uma ópera de teologia maçônica. O Mozart era da maçonaria. O cara que fez o libreto
era uma pessoa da maçonaria. O cara que fez o libreto para ele. E essa música aqui, ó, essa música é linda, gente, é extraordinária, extraordinária. E outras pessoas que não eram maçons, eram cristãos e tal, mas gostaram de um pedacinho e fizeram obras lindas a partir de pedaços dessa obra aí, ó. Essa obra é muito grande. Por exemplo, tem um violonista espanhol que fez uma música linda, 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 linda para violão, com um pedaço da flauta mágica. Então, por exemplo, eles defendem... por exemplo, na maçonaria tem elementos como o sino. Na tradição cristã também não tem sino? As igrejas não têm sino? Desde a antiguidade? Na maçonaria tem um sino que começa determinados rituais. Então, um compositor espanhol que eu estou falando para vocês, ele fez uma música linda, 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 linda. Aí, para representar isso aí tudinho, aí tem uma hora na música para violão que ele coloca um sino assim no violão. Você quer ver? Ó? Um trechinho, quer ver? Olha isso. O cara chama Fernando Sor, esse compositor. Olha isso. Só um trecho. O 3. Tudo com 3. Sino. Isso é a introdução da música. Tá cheio de teologia aqui. Esse 3, o sino da maçonaria, foi aparecendo todo dia aqui. Não tem letra. O cara não precisou escrever texto nenhum. Vou falar para vocês da maçonaria. O cara não precisou fazer nada disso. O cara colocou isso em música, tá tudo escondido lá, tudo escondido, escondido assim. Abraça tranquilamente. Ainda que essa aqui não é maçônica. Essa daqui tá mais ligada à maçonaria. Mas aí nós vamos entrar na outra discussão. O fato dele ter se inspirado na maçonaria torna essa canção realmente maçônica? Aí é uma outra discussão para outro curso. Ó, o oratório Elias, que eu já falei para vocês aqui do Félix Menos. Ó, gente, o testamento do Beethoven é pura teologia. Acho que depois, vocês... Eu mandei para você? Ou esqueci? Esse testamento do Beethoven? Eu separei para mandar para você, depois você manda para eles aí. Então, o testamento do Beethoven, ele deixou um testamento, só que ninguém sabia. Depois que ele morreu, que descobriu o testamento dele. Você vai ler o testamento, esse testamento aqui, ó, na universidade, tinha que escolher um documento para traduzir. Aí eu peguei justamente esse daí, ó, o testamento do Beethoven eu traduzi, do inglês e do alemão. E eu vi muita coisa de teologia lá, gente, é muito impressionante, é pura teologia, o Beethoven falando. Ele fala, ó, vocês que sempre consideram que eu fui um misântropo, sem capacidade de socialização, mas se vocês soubessem que eu tenho padecido de um problema neste órgão que em mim deveria ser em grande qualidade, porque foi o Criador que me deu a capacidade de escutar e de fazer música, mas que agora eu estou perdendo essa capacidade, eu não posso falar para ninguém que eu estou ficando surdo, porque eles diriam, como que pode um compositor surdo? Então, o testamento dele é nesse nível de discussão, é bem interessante. Gente. Gente, aí chegamos nesse cara aqui. Ó. Conversei bastante com o Davi sobre esse cara aqui. O Richard Wagner, que é o seguinte, o Richard Wagner
Vocês ouviram essa palavra no final aí? Essa no meio aí, Gesamtkunstwerk? Estranho, né? Então, Gesamtkunstwerk é mais ou menos assim, ó, obra de arte total. Significa obra de arte total. Esse homem aí, ó, ele retomou muita coisa e ele não acreditava, ele não gostava, não é que ele não acreditava, ele não gostava de fazer música só instrumental, só não sei o que. Ele falou, não, a arte tem que ser total. Então é o seguinte, ó, eu quero fazer uma música que envolva bailarinos. Eu quero fazer uma música que seja visual, que eu consiga colocar um painel. Então, minha música, eu tenho que fazer uma música que sirva que seja teatro também. Ele não separava as coisas. A meta dele é essa aí, ó, Gesamtkunstwerk. Só que onde ele foi se inspirar? Ele foi se inspirar no paganismo nórdico. Não foi mais se inspirar na teologia cristã. Foi se inspirar na teologia do norte da Europa. Aí, gente, aí ferveu, gente, porque aí já começou a ficar difícil. O Hitler vai gostar muito desse cara. O Hitler ama esse cara, ama. O Hitler foi atrás da família dele, o Hitler tinha amizade com a família dele, já tinha morrido há muitos anos, décadas, mas a família estava viva, então o Hitler tinha amizade com a família dele. A família dele era filiada ao partido nazista, porque a família compartilhava um pouco daquela visão. Então esse compositor aqui, que é incrível. Então esse aqui é um dos que tem uma música para noivas. Que tem noiva que a gente é convidada para tocar em casamento. Falou, não, eu queria que você tocasse a marcha do Wagner. Que é linda, Então, Gesamtkunstwerk, a volta do paganismo do norte, o Wagner o nazismo. Esse aqui é um hino, para finalizar, que eu não quero esgotar vocês. Vocês já ouviram esse hino aqui? Nunca ouviram esse hino? Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Senhor, Kumbaya. Aprenderam já? Faça favor de decorar, vai comigo, vai. Ó, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Então, Kumbaya é tipo assim, é um hino festivo. Vocês perceberam a repetição? Ó, tudo que nós falamos até agora, as pessoas valorizam repetição, mas não tanto. Agora nós estamos chegando, porque depois do século XX para cá, a música não tem mais como referência só a música europeia. Agora começa a referência da música africana. Então os pregadores foram pregar na África, descobriram muitos hinos lá, começaram a trazer para nós. Esse aqui é um deles, ó. O coral da minha igreja eu coloquei esse hino aí, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Mas vocês perceberam que tem repetição? Uma coisa que tem na música africana, repetição. Africano não tem medo de repetir. Tem irmãos missionários, tem vídeo na internet. Você vai lá ver os irmãos missionários, eles repetem, gente. Os cultos deles demoram 3 horas. Repetem, eles cantam. Eles têm alegria de cantar, eles têm alegria. Uma alegria que a gente não tem mais. E outra coisa. Agora na nossa cultura, se a gente for tentar pegar nosso repertório e tentar fazer isso aqui, vai matar os irmãos, porque é tudo repetido. Você já viram aquela... Com todo respeito. Jesus, não me deixa pecar não, Jesus. Deixa pecar não, Jesus. Mas assim, tipo, não vou pecar, vou ofender, não. Meu Deus do céu. Mas tipo assim, ó. Eu não queria que você falasse isso, não. Essa aí o pessoal já até colou em mim, porque esse é um dos que eu mais reclamo, gente. Vou fazer do jeito que eu reclamo, mas não estou falando mal dos irmãos, não, mas aí, com todo respeito, gente, eu tô cansado. Tipo, lindo, 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 lindo. Não, gente, desculpa, gente, nós estamos com problema, gente, desculpa. Eu falo com tristeza, entendeu? Eu não estou falando mal de ninguém, eu fico chateado mesmo. Nós estamos com problema, gente. Eu vou parar porque os irmãos ficam provocando, os irmãos não querem nem saber, entendeu? Eles só querem colocar fogo lá nas raposas, entendeu? Mas eu estou preocupado com isso aí, gente. Eu sinceramente, estou preocupado. Então, aí tem, ó... Vocês já ouviram o Pai Nosso em Yorubá? Nunca ouviram? Eu achei... Eu tava a fim de fazer Pai Nosso em várias línguas. Então eu fiz em português, fiz em grego, fiz em espanhol, falei, vou fazer em Yorubá.
Porque eu quero conversar com gente das culturas afro. Eu quero conversar. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar um mito africano que hoje é usado na Umbanda e no Candomblé e fazer uma música. O que eu pensei? Falei, traduziram a Bíblia para alguma língua africana. Então fui na internet e procurei, eu quero uma Bíblia em alguma língua africana. Eu quero em Iorubá. E eu procurei o Iorubá também, porque minha mãe era mineira, então tinha uma questão afetiva que eu falei, eu sei que em Minas Gerais, naquela região que minha mãe vivia, minha mãe cresceu, lá tinha umas pessoas que eram de origem banto, nagô, falei, tinha um povo nagô, minha mãe deve... Eu falei, então eu vou pegar Iorubá, para homenagear minha mãe, que já faleceu faz tempo e tal. Aí eu peguei o Pai Nosso em Iorubá. Procurei uma Bíblia na internet, de confiança, e fui lá no livro de Mateus e peguei o Pai Nosso em Iorubá. Quer escutar um pedacinho? Se liga. Aí eu fiz essa música. Ninguém vai me excomungar não, né? É o Pai Nosso, gente. Só que assim, tem gente que escuta, eu sei porque eu já escutei. Sabe aquele julgamento lá que vocês estavam falando? Eu já escutei muito. Porque quando você escuta, você fala, nossa, parece do Candomblé. Então eu fiz essa canção aí, eu fiz esse hino. É assim, ó. Aí eu fiz um ritmo pesado, né? Babauatini belorum Oofumoro coré Kijobarede Afetirene kia selaye Biatri seniorum Fuani onji oja Ualoni Dari esse jiwa Biatri dari esse o onseua Mafaua sinui deuo Nitoripe ijobarene Akbara nitire Ogo nitire Laie laie Amém. É o Pai Nosso em africano, Iorubá. É Iorubá. É o Novo Testamento. Peguei um pedaço do Novo Testamento em Iorubá e falei, vou fazer um hino, por que não? E eu não vou ficar dando muito detalhe porque eu não gosto de expor ninguém, mas eu evangelizei uma pessoa da Umbanda com esse hino aí. A pessoa era crente de igreja, não queria nem ouvir falar de crente. E eu soube que ela não gostava, a pessoa não gostava assim de conversar com um crente. Eu falei, Jesus, me abençoa, porque eu vou pegar aquele hino e eu vou conversar com aquela pessoa. Então, o que eu fiz? Cheguei em casa, gravei direitinho, né? Gravei bonitinho. Errei, mas fui lá corrigir, falei, eu vou gravar de novo. Fiz bonitinho, falei, você sabia que eu fiz um hino em Iorubá? O quê? Em Iorubá? Falei, em Iorubá. Você quer ouvir? Quero. Eu mandei, a pessoa voltou. Osni, como é bonito, porque essa língua aí eu escuto nos rituais, tem alguns rituais que tem. Só que eu não conhecia o Pai Nosso. Como assim o Pai Nosso? Falei, então, vocês tinham que ter pegado o Pai Nosso também, né? Ela falou, puxa vida, foi um discernimento assim de ouvir o Pai Nosso, que eu não tinha ouvido o Pai Nosso. Eu só escuto as coisas do ritual. Mas eu não tinha ouvido o Pai Nosso, foi muito bom, eu quero aprender. Eu falei, então aprende aí, decora e canta, entendeu? Vai que fica no coração, entendeu? A gente evangeliza assim, de pouquinho em pouquinho que você vai evangelizando. Aí, gente, para terminar, isso aqui não. A Sagração da Primavera, gente, do Igor Stravinsky, isso aqui é uma outra peça que eu separei para vocês o link, porque eu quero que vocês escutem. Isso aqui, gente, é paganismo puro na música erudita. Esse Igor Stravinsky, que é um compositor russo, pensa num compositor importante. Só que ele foi lá buscar nos paganismos africanos, nos paganismos russos, e a obra dele é toda assim. Não é bonitinha, assim, certinha, é bonita. Mas assim, não é toda redondinha que nem a gente espera, assim, né? É música que as coisas não são assim, tipo assim, Não é igual na nossa música que tá tudo assim, Assim, vamos supor. Assim, Uma música assim,
Não tem isso aí na obra dele. O Stravinsky é do tipo assim, ó. Tipo assim, isso aqui não é música dele. Só para ilustrar como que é o raciocínio musical dessas pessoas. E não adianta rir, porque tem todos uns fundamentos, tem muita coisa que faz sentido mesmo, e faz sentido. A gente tem que estar disposto a ouvir também. Aí, gente, para terminar, eu até falei pro Davi que eu queria falar isso aqui para vocês. Eu fui fazer um trabalho lá em Aparecida do Norte. Fui fazer um trabalho de música lá. A missão era, um antropólogo levou a gente lá e falou, ó, eu quero que vocês vão para Aparecida, e vocês vão levar um caderno, e vocês vão escutar músicas que são tocadas lá na festa de São Benedito, em Aparecida, e depois nós vamos trazer para a universidade para a gente conversar. Aí, gente, quilômetros de banda tocando, de grupo de congada tocando. Incrível, muitos grupos. São milhares, porque eles andam tudo em fila tocando, cada um faz barulho em cima do outro, não tem problema. Mas é todo mundo tocando, desfilando. E era tanto grupo que eu não sabia com quem conversar. E o professor deu a missão da gente entrevistar pelo menos 2 grupos e conversar sobre a música deles e tal. E aí, felizmente, eu consegui encontrar justamente 2 grupos com a divergência que eu estava buscando. No meio daquela multidão, eu encontrei um grupo e eu segui aquele grupo. Eles estavam tocando e eu com a partitura falei, vou anotar essa música que eles estão tocando, vou anotar. Aí fui anotando, aí eu olhava e falei, mas esse ritmo é Ijexá. Nossa, mas Ijexá? Mas aqui é Aparecida do Norte. Ijexá? Mas Ijexá é muito utilizado no candomblé. E eu pensando comigo, eu seguindo, e todo mundo tocando, todo mundo desfilando, e eu indo junto com o meu caderninho. E eu falando, mas Ijexá no candomblé. Aí eu fui anotando. Aí quando eu tive um tempinho, eu chamei uma das pessoas do grupo lá, falei, olá, tudo bem? Eu sou estudante e tal, eu estou fazendo pesquisa e tal. Eu achei interessante umas coisas que vocês tocaram aí. Que ritmo que é isso aí? Ela falou, isso aí é Ijexá. Aí eu perguntei, discretamente, falei, mas o Ijexá não é mais utilizado nos cultos afro, candomblé? Aí ele falou, qual que é o problema? Qual que é o problema? Você acha mesmo que Nossa Senhora vai ficar chateada? Não tem problema. E eu estava assim, com um cara sério, porque eu estava pesquisando, respeitando, e eu fui anotando, porque eu estava aprendendo, gente. E eu pensando comigo, eu como cristão, falei, Senhor, estamos com um problema aqui. Entendeu? E ele falando, não, qual que é o problema? Então eu comecei a anotar, quem que fundou? Quem fundou foi fulano, isso aqui. Como que é a educação musical que vocês dão aí para as pessoas da congada? Isso aí é feito desde criança. Os filhos das pessoas que tocam na congada já recebem instrução. Não é sequer, tem que estudar, porque nós temos que manter nossa tradição. Educadores melhores que nós. Beleza? Tradição. Aí beleza, só para encurtar, gente, aí eu andei bastante, falei, era muito grande, dá uns 7 quilômetros de desfile. Aí eu encontrei outro grupo, fui conversar com outro grupo, falei, olá, tudo bem? Eu tô acompanhando vocês aqui, eu sou estudante e tal, estava anotando umas coisas aqui, e eu vi que vocês têm um repertório que me pareceu bastante conservador, assim, católico mesmo, assim. O que você tem a me dizer? Ele falou, claro, meu filho, tem que ser aqui. Isso daqui é uma festa de São Benedito. Isso daqui é uma festa católica. Nós somos cristãos. Você está estudando? Deixa eu te dar um conselho. Você vai encontrar muitos grupos aqui tocando coisas do espiritismo, mas nós somos contra. Mas o que nós vamos fazer com a igreja? O próprio Papa aceita. Entendeu? Conversa das pessoas lá. Anotei tudo, minha pesquisa. Aí eu levei para a universidade, eu escrevi um artigo que eu chamei de Sincretismo na Festa de São Benedito, porque é um sincretismo lá. Porque por último me fala de sincretismo para vocês, porque a música agora é sincrética. As pessoas estão aprendendo com a Rússia, estão aprendendo com a África, a música está assim. E na festa de São Benedito foi incrível. Tem mais um sincretismo lá, que eu queria que vocês observassem. Eu até anotei isso lá no meu trabalho e apresentei lá na Unesp, que é o seguinte. Num dos momentos que eu estava andando, eu cheguei perto de uma igreja bem grande. E aí eu vi que tinha muito, já estava lotado, mas estava
lotado de gente. Naquele ponto eu falei, meu, na abraçada. Vocês imaginam um cara do meu tamanho, eu já sou grande. Para conseguir vencer uma multidão, eu sofri muito. Mas eu fui de pouquinho em pouquinho, empurrando, empurrando. E eu cheguei lá porque eu queria ver o que tinha lá. Quando eu cheguei lá, tinha um mastro. Um poste enorme. Era Mastro de São Benedito. Vocês lembram daquelas tradições que tinha no Brasil, acho que ainda tem, que eles chamavam de, pegavam presentes e colocavam em pau de sebo? Gente, ó, nós estamos falando de música e teologia e sincretismo. Essa tradição de pau de sebo, o que é isso aí? Isso aí é dos cultos da fertilidade que vem da antiguidade. No Antigo Testamento fala dos cultos da fertilidade. Isso está, por isso que eu falei sincretismo na festa de São Benedito, porque tem catolicismo, tem espiritismo, tem na música com perfil mais de umbanda, candomblé, católico, tradicional, e ao mesmo tempo tem cultos da fertilidade antiga. As pessoas chegavam lá e até as pessoas, deixa eu anotar, uma pessoa não tinha caneta, você tem uma caneta? Eu tenho uma caneta. Eu fiquei só olhando o que ia escrever, aí começou a escrever lá, agradeço, não sei quem, no poste assim, entendeu? Olha a situação como que tá. É tudo música. Eu fui estudar música e descobri tudo isso. Por isso que eu me preocupo com música e teologia. Não tem como separar. Na festa de São Benedito. Ah, gente, e o Kardec? Lembra que eu coloquei para vocês de um livro aí que eu falei, ó, cuidado que tem veneno aí, cuidado que tem veneno, cuidado que tem veneno. Ó, o Kardec, ele escreveu sobre música. Ele não conseguiu publicar, porque ele faleceu, foi publicado no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Lá, gente, ó, lá o Kardec escreveu artigos falando de médiums que receberam composições com partitura e tudo de grandes compositores, tipo Gioachino Rossini, Chopin e Mozart. O Mozart, o famoso Mozart, o Allan Kardec fala, ó, recebemos, o espírito do Mozart veio numa sessão espírita aqui. E na conversa, ele conta tudinho como que foi a conversa. Na conversa, ele disse que nós temos que trabalhar muito para que a música deixe de ser uma música de bárbaros e seja uma música bem espiritual. Nós temos que trabalhar para que o próximo passo da música europeia seja além da música cristã, seja uma música do espiritismo. Ele escreve tudo isso aí lá. Então, as discussões sobre Allan Kardec e a música, tanto é que a Federação Espírita Brasileira publicou no site deles, vocês podem procurar lá, eu baixei até, no site deles eles publicaram um áudio de um pianista que tocou a partitura que receberam lá naquela sessão espírita no século XIX, a partitura chegou até nós, diz que a partitura se perdeu e foi encontrada recentemente, então o pianista gravou a partitura. E o que eu fiz? Naquele livro lá que eu escrevi, O Som e os Deuses, o que eu fiz? Eu falei, não, desculpa, com todo respeito, mas eu ouvindo, porque eu ouvi a partitura, quando eu ouvi a música tocada pelo pianista, eu falei, isso não é Mozart. Eu não fui assim, eu sou cristão, vou falar que não foi Mozart. Não, gente, eu fui analisar ponto por ponto daquela música, daquela partitura, eu falei, não pode ser Mozart, porque Mozart em tal lugar, ele faz, quando ele pega tal acorde, ele coloca tal acorde, vai para tal lugar, esse aqui não está fazendo. Enfim, eu fiz esse tipo de análise, porque é uma parte do trabalho teológico que eu realizo. Porque eu tenho que ouvir aquela partitura e falar, eu tenho que argumentar por que eu não acredito que isso aí seja realmente do Mozart. Com todo base na minha crença do porquê que os espíritos não podem conversar, dos mortos não podem conversar com os vivos, porque eu li Jó, porque eu li Jesus, porque eu li Moisés, entendeu? Mas eu tenho que fazer essa análise toda, porque essa análise todinha está por aí precisando de crentes para sentar e analisar essas coisas, para preparar material de evangelização. Nós temos uma selva ainda para trabalhar. Uma selva de coisa para discutir, trabalhar, muita coisa. Enfim, aí, dos projetos que eu vou falar para vocês aqui, vou deixar com vocês. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente viu aqui? Eu criei um coral. Eu também criei um projeto Opus. Eu queria deixar esse projeto à disposição, o projeto não é meu. Depois, quem quiser, eu compartilho esse projeto aqui. Esse projeto aqui é um projeto de ensino de música na minha igreja. Eu criei por causa do coral da igreja. Então o projeto está todo escrito, tem todos os passos. Depois, se alguém for levar adiante, faz do seu jeito. Mas eu pelo menos não deixei a pessoa começar do zero, para não sofrer, não padecer o que eu padeci. Então o projeto Opus funciona lá na igreja desde 2011. Muita gente já passou por lá, e o projeto está de pé, graças a Deus. O que tem no projeto? Iniciação musical, capacitação, tudo isso aí.
Seminário. Aí, o que nós fazemos com isso? Depois de tudo isso aqui, eu vi a necessidade de preparar um seminário para ministros de louvor das igrejas. Então, eu tenho feito isso em várias igrejas, irmãos, pela misericórdia de Cristo, tem me chamado. A doutrina do A, eu vou terminar com essa daqui. Vocês conhecem a doutrina do A e do 1? Não? Essa doutrina fui eu que inventei, gente. Eu vou falar para vocês como que é. Seguinte, para terminar. Vocês acham que crente briga? Briga. E músico crente briga? Ministério de louvor briga? Nesse livro lá, Atos do Ministério de Louvor, eu criei uma doutrina. Porque é difícil você brigar com irmãos, entendeu? Porque tem irmão que falta, não avisa nada. Eu não sabia como falar, entendeu? Então eu criei uma... É verdade, gente. Eu parei um dia e falei, Jesus, me dá sabedoria, eu tenho que criar alguma coisa para falar com esses caras, entendeu? Aí eu criei a doutrina do A e do 1. Quando vocês quiserem, tiver com esse problema, vocês lembram da minha doutrina, tá bom? A doutrina do A é assim, ó. Nós temos lá no coro da igreja, nós temos um combinado, que é assim, ó. Não pode faltar. Se faltar, tem que explicar. Vai acontecer alguma coisa? Pode faltar, mas tem que explicar. Tá, mas quando a pessoa falta no Ministério de Louvor ou no coral, que ele tem que explicar para os irmãos lá. Aí ele vai explicar. Ele não tem que fazer assim, que nem cachorrinho assim, não é assim, é só chegar e falar, mas aconteceu isso, tá? Então assim, ó, a gente coloca assim, ó, é brincadeira, mas é sério. É igual o latino lá que fala, ridendo dicere verum. É rindo que eu falo a verdade. Então a gente faz assim, ó, o irmão tem o direito de falar, o irmão fala assim, ó, irmãos, eu queria explicar para vocês por que eu faltei lá, aconteceu isto. E já está combinado entre nós, e a pessoa sabe que a gente tem o direito de ouvir e a gente perceber. Se a gente perceber que a pessoa está falando a verdade, aí todo mundo fala assim, ó, para quebrar o clima, gente, porque a gente tem que acolher os irmãos, a gente não pode jogar o irmão fora, entendeu? O irmão tem o direito de se explicar, ele se explica e todo mundo, o pessoal já até sabe lá, o irmão se explica e todo mundo fala, amém. Mas se a história não for tão boa, todo mundo tá combinado, todo mundo fala, sabe o quê? Entendeu? Gente, é combinado, porque senão vira bagunça, entendeu? Então guarda aí a doutrina do A e do 1. Convenceu? Todo mundo fala, se não convencer, todo mundo fala, o irmão tá mentindo, entendeu? Qual a mais usada? Você não precisa nem perguntar, não, é essa última, entendeu? Essa é o que é mais usada. Não, a gente fala o amém, porque a gente falou, alguém puxa, amém, entendeu? Já acabou, entendeu? Não, porque também não pode ficar expondo os irmãos. Bom, gente, é isso, eu gostei muito de estar com vocês, desculpa pelo horário, mas foi muito bom estar com vocês, me perdoe por alguma coisa.